E aí, pessoal, como vocês estão? Professor Jaque Namar Flávio, mais uma vez com vocês aqui no canal História com o Professor Jaque, né? Seguimos com a nossa playlist sobre a evolução humana. Como vocês sabem, fazem algumas semanas que nós iniciamos essa playlist, né? É o meu retorno à gravação e divulgação científica aqui nesse canal. Então a ideia é que a gente siga com mais playlists e sempre trazendo para vocês conteúdo histórico, principalmente de qualidade, revisado por material científico, material de produção acadêmica, para que a gente tenha realmente um debate aqui de alto nível e que também, claro, possa ser alvo de refutação científica, refutação técnica, porque afinal é assim que o conhecimento acadêmico é construído. Nós não estamos falando aqui de crenças, mas de conhecimento derivado do conhecimento, da pesquisa científica, da produção acadêmica, que pode ser inclusive revisada por pares, né, por pessoas que estudem o assunto. Tanto é que eu já disse para vocês que, em termos de evolução humana, praticamente todos os anos, né, nos últimos tempos, nós temos tido acesso a novas informações, novas evidências e registros fósseis ou arqueológicos que nos fazem compreender a complexidade desse processo. E foi refletindo sobre isso que eu acabei me deparando com uma imagem bem curiosa, que em instantes eu vou partilhar com vocês, mas que meio que por uma coincidência curiosa, ela revela a tônica do conteúdo, dos conteúdos que eu tenho produzido aqui no canal para vocês. A imagem, por sinal, é essa aqui. Eu já vou partilhar para que a gente possa refletir juntos a partir da análise dessa imagem aqui, ó. Então ela é bem chamativa, ela tem uma variedade de leituras aí muito pertinentes. Infelizmente, pessoal, eu não tenho como dar os créditos a quem produziu essa imagem, porque eu não encontrei. É uma pena que no site onde ela está disponível eu não encontrei nada sobre o autor dessa imagem, mas de fato ela tem muito a ver com a tônica desse canal, do canal História com o Professor Jaque, porque ela também lida bastante com a nossa humanidade. Então eu queria chamar a atenção de vocês para esses dois títulos aqui, né, para cada conjunto de imagens, onde no primeiro se destaca a palavra ego, e no segundo, em alusão à ecologia, ao meio ambiente, a palavra eco. Aí percebam o seguinte, o lugar em que está situado o ser humano. Então, quando nós partimos de uma premissa egocêntrica, logicamente o ser humano vai estar em destaque, né? Vai ocupar o topo dessa pirâmide natural, digamos assim, onde formas de vida mais simples ficariam em sua base, e à medida que a vida adquire uma maior complexidade, ela colocaria o ser humano no topo, né, dessa cadeia de seres vivos. E uma coisa que eu também achei muito pertinente é que percebam o seguinte: onde está a mulher nessa leitura pseudo natural aqui? Então percebam que a partir de uma leitura que na verdade é egocêntrica, como o título dessa pirâmide natural sugere, não por acaso a mulher estaria numa condição inferior ao homem, até porque certamente é uma leitura que parte também de uma abordagem patriarcal, que aliás nós vamos discutir também ao longo dessa playlist sobre a evolução humana. Quando é que o ser humano começa a se conduzir para um padrão de sociabilidade, pelo menos em alguns recortes culturais, onde a noção patriarcal de relações de gênero ela acaba se estabelecendo.
Então nós vamos ter um vídeo específico nesse canal sobre o momento em que isso começa a acontecer. Porque é interessante refletir que, na verdade, as relações entre gêneros dentro da humanidade, ela varia bastante ao longo dos milênios, né? Não é algo dado pela natureza ou pela evolução ou mesmo por nossa cognição. As relações entre gêneros também elas estão restritas a certos recortes históricos e que nós vamos contextualizar no momento oportuno em nossa playlist sobre a evolução humana. Mas deixando de lado esse recorte aqui, que ele é muito mais ideológico do que pautado pela realidade, nós nos remetemos agora a essa imagem aqui. Então veja que ela, ao contrário do que essa outra sugere, ela realmente revela o que a biologia, a história, a arqueologia, a antropologia, entre outros ramos de conhecimento, vem nos dizendo nas últimas décadas e, por que não, séculos, a partir de certos recortes de pesquisa, né? Mas veja que, na verdade, o que nós sabemos hoje em dia é que muito mais do que um ser privilegiado em uma criação de natureza divínica, né? O ser humano, na verdade, é um ser vivo entre seres vivos. Então percebam que, de fato, essa leitura aqui nos aproxima muito mais da nossa realidade biológica e histórica, né? O ser humano, na verdade, ele é um ser vivo entre outros seres vivos, inclusive em sua relação com o feminino, né? Com o feminino e o masculino. Não há, em termos biológicos, em termos de construção evolutiva, nada que coloque o ser humano em uma situação de destaque em relação aos demais seres vivos, né? Mesmo o ser humano, o indivíduo com a maior cognição e conhecimento possível, né, abarcado em sua mente, em determinado recorte ambiental, esse indivíduo estará completamente desamparado. Porém, outras formas de vida adaptadas àquele contexto prosperarão sem maiores problemas. Então, essa simples constatação aqui nos coloca, digamos que, em nosso devido lugar em relação à existência, né? Apesar de nossa cognição formidável, apesar da capacidade de acumular principalmente conhecimento tecnológico, mas é um castelo que pode ruir muito facilmente a partir de certo recorte geográfico, por exemplo, né? A partir de certo recorte ou realidade específica. Então eu achei muito oportuna essa imagem aqui, porque meio que ela nos coloca em nosso devido lugar, né, em relação à existência. Mas aí, enquanto eu refletia sobre isso, eu também acabei lendo um artigo muito interessante que diz o seguinte: por que será que em dado momento, né, da evolução humana, o ser humano apresentou uma diversificação tão grande de hominíneos, seja em morfologia corporal, em cognição, em tamanho cerebral. Então, em certo período evolutivo, que nós vamos tratar dele em instantes, de fato nós percebemos uma rápida evolução do gênero Homo. E diria mais, não só uma evolução do gênero Homo, mas uma ampla diversificação de hominíneos desse gênero. E que nós já até andamos falando um pouco sobre esse período aí, que é justamente o que vai estar presente nessa outra imagem que eu trouxe para complementação de nossas reflexões. Então veja que ela está demarcada, é um recorte que eu tenho destacado bastante nesses últimos vídeos, que é esse período mais ou menos entre 2,4 milhões e 1,6 milhão de anos atrás. A imagem, na verdade, como vocês poderão ver aqui, ela é bem mais complexa
Então ela parte desde os hominíneos mais antigos conhecidos, né, que os registros paleoantropológicos nos mostram. Então, hominíneos que partem, por exemplo, do Ardipithecus ramidus, que teria vivido entre 4 milhões e meio e 4 milhões e 5 milhões de anos atrás. Então, esse é tido como um hominíneo mais antigo conhecido, mas a partir dele já temos algumas espécies que nós já falamos aqui no canal, né? O Australopithecus afarensis, o Kenyanthropus Platyopus e entre outros mais. E nessa linha em paralelo do lado esquerdo da imagem nós temos essa linha do tempo mostrando mais ou menos quando essas espécies hominíneas viveram. Mas aí eu chamo a atenção de vocês justamente para esse período aqui, ó. Então, nesse recorte temporal aqui, que vai, como eu disse para vocês, dos 2,4 milhões a 1,6 milhão de anos atrás, nós temos uma impressionante diversidade de hominíneos. E eu digo mais, certamente, se a gente tiver sorte, né, com certeza mais hominíneos mais espécies hominíneas irão surgir nesse período, porque como eu digo, a gente lida com evidências paleoantropológicas. Então, à medida que vai se conseguindo mais dados materiais da existência desses seres vivos, mais complexa vai se tornando a nossa compreensão de como nós evoluímos. Então, nós já até discutimos um pouco a respeito disso. Falamos que, por exemplo, certas linhagens hominíneas meio que entraram em um beco sem saída. Caso do Paranthropus robustus, né, que acabou sendo extinto por volta dos 1,5 milhão de anos atrás, talvez um pouco mais que isso, né? Então, em termos evolutivos, essa espécie hominínea ela chegou em um beco sem saída. O mesmo acontecendo com o gênero impressionante dos Australopithecus. Então, é muito interessante a diversidade de hominíneos que existiram a partir desse ramo central aqui embaixo, mas que também, no decurso da evolução, acabaram chegando a um beco sem saída. Agora percebam o seguinte, gente, apesar de ser uma imagem muito complexa e completa, ela na verdade já está defasada, porque como eu digo a vocês, ano após ano, novas evidências elas são levantadas em termos de evolução humana. Por exemplo, aqui, ó, hoje em dia, essa nomenclatura Homo antecessor, ela foi superada. Né? Nós já sabemos que mais ou menos entre 1 milhão de anos e 600 mil anos atrás, o que nós vamos ter são linhagens de Homo erectus. Então, são essas linhagens que vão se ramificar em outras linhagens hominíneas. E que não são abarcadas nesse gráfico aqui, nessa timeline, né? Mas, por exemplo, nós já sabemos que uma linhagem específica de Homo erectus acabou gestando os Homo heidelbergenses, que principalmente se estabelecendo no continente europeu, gestaram os neandertais e provavelmente os denisovanos, né? Esses aqui entre a Eurásia e a Ásia, especificamente, enquanto que linhagens de Homo erectus, conhecidas na África como Homo rhodesiensis, acabaram gestando a espécie Homo sapiens, né? Como nós sabemos, a nossa espécie Homo sapiens sapiens é uma subespécie de outra linhagem hominíneia que surgiu no continente africano. Mas veja que a história não para por aí. Também aqui nessa timeline nós temos uma referência ao crânio do Homo floresiensis. Esse é um hominídeo muito peculiar que foi encontrado em cavernas na Indonésia. Então, em cavernas na Indonésia, na Ilha das Flores, é um hominídeo que a gente vai abordar mais ele em próximos vídeos também, mas que era um hominídeo de baixa estatura,
Talvez ele tivesse menos de 1,5 m de altura. Na verdade, se especula que ele deveria ter algo em torno de 1,34 m de altura, 1,36 m. Então, portanto, nem mesmo 1,40 m de altura. Ele tinha uma capacidade craniana similar, por exemplo, à espécie do Australopithecus sediba, embora também já tivesse uma mescla de evolução em mosaico muito próxima de uma linhagem de Homo erectus. Então, alguns especialistas apontam o seguinte: ramificações de Homo erectus teriam chegado onde hoje em dia é a Ásia. Essas linhagens se dispersaram pela região, inclusive povoando ilhas daquele contexto geográfico ali. E no caso da Ilha das Flores, o que aconteceu foi uma evolução no sentido de nanismo de linhagens de Homo erectus. Então, esse crescente nanismo dessa linhagem de Homo erectus acabou, por exemplo, gestando o Homo floresiensis, uma espécie hominídea que deve ter vivido mais ou menos há 540 mil anos atrás. Então, olha que coisa desconcertante e que mais uma vez nos chama a atenção para a diversidade de seres humanos que já existiram, né? De espécies hominíneas. Então, é algo que de fato nos recoloca em nosso devido lugar, que é aquele da imagem que eu acabei de mostrar para vocês, né? Do vínculo profundo que nós, seres humanos, temos com o meio ambiente, com a evolução e, por tabela, com a natureza, né? Nós somos realmente interdependentes. A questão agora é a seguinte, pessoal: o que explica essa grande diversidade de hominíneos nesse período, né? Por que é que há uma variedade tão grande de hominíneos nesse momento aqui evolutivo? Perceba que eles vão se ramificando, né? Povoando diferentes regiões do planeta, mas em dado momento eles começam a se extinguir. Então é algo bem comovente e um tanto quanto surpreendente, né? Lidar com essa questão. Por quê? Que em determinada época da evolução humana você vai ter uma quantidade tão grande de hominíneos, mas que vai se afunilando a tal ponto de que hoje em dia só resta uma única espécie hominínea, que justamente é a nossa. Então, por que será que isso aconteceu? Vários fatores, claro, nos levaram a esse quadro, mas um em especial tem sido alvo de estudo dos cientistas dessa área, que é o que? Mudanças climáticas. Então é impressionante o peso que mudanças climáticas têm sobre a evolução, não só da vida na Terra, mas, claro, da própria evolução humana. E nesse recorte aqui, nós vamos destacar como aspecto que gerou condicionantes bem drásticas para a evolução humana, as chamadas glaciações. Nós vamos destacar as glaciações como um dos elementos que mais especificamente acabou interferindo nessa dispersão ou contingenciamento de hominíneos e, por consequência, também na evolução da nossa espécie. Para tanto, nós vamos fazer uso de um texto acadêmico, como eu sempre gosto de usar, que é esse aqui, ó. Ele, na verdade, é uma coletânea de informações que foi produzido pela equipe do Museu de Topografia do Departamento de Geodésia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu peguei esse slide aqui na internet, eu achei que ele é oportuno para esse vídeo de hoje, porque principalmente ele se detém sobre as glaciações. Então é um texto que ele é uma tradução e uma adaptação de um original em espanhol, tanto é que ele é mencionado aqui, olha, em La Enciclopédia Libre, e vejam que se trata de um texto de 2011. Então, apesar de ter alguns anos, ele na verdade se propõe
a nos ajudar a refletir sobre o papel das glaciações na evolução humana. Antes de mais nada, gente, o que são glaciações, né? O que vem a ser isso? E esse texto nos ajuda justamente a entender de cara o que é uma glaciação. Então, eu vou subir aqui um pouco e nós vamos fazer essa leitura aqui, olha. Uma glaciação ou idade do gelo é um período de larga duração no qual a temperatura da Terra sofre um resfriamento, ocasionando a expansão do gelo continental, das calotas polares e dos glaciais. As glaciações se subdividem em períodos glaciais, sendo o Viscosiniano a última idade de gelo que ocorreu. Então percebam que são fenômenos climáticos onde a Terra, o planeta Terra, ele entra em um grande complexo de redução da sua temperatura planetária, o que acaba gerando por todo o planeta áreas densamente tomadas pelo gelo e, como consequência, pela queda de temperatura. Então é isso que nós chamamos de glaciações. Esse texto é bem interessante, apesar de resumido, mas veja que ele é referenciado por inúmeras fontes. E eu queria chamar a atenção de vocês para um recorte aqui que nos mostra, por exemplo, como nós sabemos que as glaciações elas aconteceram, que é justamente esse aqui, ó, contido nessa página. Então nós temos aqui provas físicas de que em determinados períodos da história da Terra, na história geológica da Terra, o planeta mergulhou em glaciações, que são essas evidências físicas aqui, ó. Então essas marcações muito específicas que nós temos em áreas como essa, né, que fazem essas ranhuras na rocha, chamadas de estrias glaciais, elas se formam justamente em decorrência do deslizamento de gelo. Então, à medida que densas camadas de gelo, né, vão se deslocando por pressão gravitacional ou por acúmulo excessivo em determinadas regiões, mesmo as rochas mais duras vão registrar esse deslocamento de gelo por cima delas. Então isso aqui são evidências de glaciações. Mais um pouco aqui abaixo da página, nós temos outras evidências bem interessantes. Ó. Esse tipo de desgaste aqui do relevo, né, de erosão de relevo, também é clássico para identificação de deslocamentos de geleiras. Então, quando a água ela escorre por certas áreas, ela deixa ranhuras bem mais evidentes no solo, né? Enquanto que o gelo tende a deixar esse aspecto meio que arredondado por onde ele passa. Outra evidência também de deslocamento de gelo são essas movimentações aqui, deslocamentos bem específicos de rochas, que acontecem como consequência do gelo empurrando com o seu deslocamento essas rochas que às vezes elas são afastadas por dezenas de quilômetros até ficarem nesse local na atualidade. Então também são formas de você identificar períodos de glaciação ou de grande congelamento de áreas específicas do planeta Terra, tá certo? Mas aqui embaixo nós vamos ter algumas glaciações. Então veja que essa tabela aqui vai nos permitir listar algumas das glaciações que nos interessam, porque tem a ver justamente com o período que a gente está recortando nesse vídeo, tá? Eu vou partir, deixa eu subir só um pouco mais a tabela, e veja que eu vou partir mais ou menos dessa temporalidade aqui, ó, 1,8 milhão de anos atrás. Então veja que cada período desse aqui, ó, corresponde a uma diferente glaciação. Um período em que a Terra ela viveu uma brusca queda de temperatura. Logicamente, essa queda de temperatura ela vai se estabelecendo ao longo de milênios até atingir um pico de congelamento.
e de baixa temperatura no planeta, até se dar a situação em que outros fatores climáticos e ambientais fazem com que a temperatura da Terra volte a crescer. Então é nesse momento que acontece o quê? O degelo. Mas percebam que foram várias, né? Foram várias. Aí o ponto aqui é o seguinte, pessoal. E o que é que isso tem a ver com a evolução humana? Pois bem, à medida que a Terra sofre processos de congelamento e degelo, e a temperatura do planeta cai ou aumenta, o que nós temos também é interferências na oferta de água em estado líquido nessas regiões, interferência no regime de chuvas, na distribuição vegetal ou na desertificação, em contrário. E tudo isso vai ou facilitar ou restringir a vida desses hominíneos, dessas linhagens de hominíneos que estão, em um primeiro momento, contidas no continente africano, mas a partir das próprias glaciações, elas se sentem compelidas a saírem do que hoje em dia é a África, seja perseguindo animais que são predados por essas linhagens de hominíneos, seja até mesmo em busca de fontes de água, vegetais que eram também a base de alimentação desses hominíneos, dessas linhagens hominíneas. Então, é nesse contexto de glaciações e de processos de degelo, onde essas variações climáticas, ambientais, de oferta de água, de animais que eram predados. Então, é nesse contexto muito intenso de alterações climáticas que vai acontecer essa proliferação aqui notável de espécies hominíneas. Não por acaso, a partir do momento em que o clima da Terra vai se estabilizando, por uma série de fatores, essas linhagens também vão tendo que lidar com circunstâncias muito específicas dos locais onde se estabeleceram, e a partir daí, em alguns casos, acontecem as extinções. Então, olhem só que coisa impressionante. E para ilustrar isso, eu trouxe para vocês um mapa que, na verdade, aparece nesse texto que eu acabei de mostrar, que é esse mapa aqui, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só localizá-lo, achei. Bom, então veja que esse mapa, olha só, mapa da vegetação mundial durante o último período glacial, que se deu nesse contexto aqui, ó, há 18 mil anos atrás, aproximadamente. Então esse mapa é bem interessante porque cada área colorida aqui, ele revela um tipo de cobertura, seja vegetal, ou de gelo, ou desértica, entre outros aspectos, que o planeta Terra vivenciou nesse período aqui, ó, o último período glacial conhecido, né, mais ou menos há 18 mil anos atrás, em que, por consequência dessa circunstância climática, o planeta vivenciou em sua crosta diversas formas de cobertura ou de alterações na crosta terrestre. Então, vejam que, por exemplo, onde hoje em dia está o Brasil, há 18 mil anos atrás, nós temos um recorte vegetativo muito diferente do atual, né? Aqui em verde, por exemplo, nós temos uma área que recebeu uma típica vegetação de pradaria tropical. Já nessas áreas aqui que ficariam ao norte, e já pegando regiões da Colômbia, Venezuela, entre outros países da América Latina, né, nós temos uma floresta tropical. Característica, por exemplo, da Amazônia atual, ou dos pequenos recortes de Mata Atlântica que ainda restam. Com relação ao Nordeste, me chamou a atenção também esse aspecto climático aqui, e ambiental. Porque o que nós temos, onde hoje em dia é o Nordeste, que está aqui delineado nessa cor rosa, seria um contexto climático marcado por uma vegetação típica do semiárido tropical. Então, o que é que isso significa? Significa que o Nordeste era sim uma região quente,
só que bem menos quente do que nos dias atuais. Eu, por exemplo, sou de uma região do interior do Rio Grande do Norte. Eu moro em um pequeno município chamado Parelhas, que fica no interior desse estado. E nós temos aqui diversos sítios paleoantropológicos. Um dos mais famosos é o sítio Mirador. E ele foi datado em mais ou menos 9.400 anos atrás. E é interessante que quando você analisa as evidências materiais desse sítio arqueológico, e em seu contexto climático, nós entendemos, por exemplo, que o rio Seridó, que hoje em dia corta o município de Parelhas RN, esse rio, há 9.000 anos atrás, era um rio perene. Ele não secava. Justamente em decorrência dessa variação climática, né, desse último glacial. À medida que a temperatura da Terra começou a subir, esse rio, por exemplo, ele deixou de ser perene e passou a ser um rio temporário ou sazonal, apesar de ser até hoje extremamente importante, não só para Parelhas, mas para vários municípios do interior do estado do Rio Grande do Norte. E o que é fascinante a respeito do sítio Mirador é que ele também nos revela que a fauna dessa região, há 9.400 anos atrás, era muito diferente da fauna atual. Então, por exemplo, como o clima era mais ameno e havia uma maior oferta de água, entre outros recursos naturais, você tinha aqui, isso está lá pintado no Mirador, né, emas. Então, emas eram animais que habitaram o recorte do Seridó, do Rio Grande do Norte, há mais de 9.000 anos atrás. Além das emas, são retratadas araras, ou papagaios de grande porte, tucanos também. Olha que coisa impressionante. Então, nós tínhamos uma cobertura vegetal que permitia que até essas aves prosperassem, mas que à medida que esse último glacial foi cessando e a temperatura da Terra voltou a crescer, a aumentar, esses animais também tiveram que lidar com essa nova situação e passaram a migrar mais para o centro-sul do país. Então, olha só que coisa fascinante, né? E tem a ver também diretamente com a evolução humana. Logicamente, a gente está falando de glaciações muito mais antigas, mas que também interferiram na evolução humana na medida em que elas possibilitaram, em determinado momento, o deslocamento de diferentes linhagens de Homo erectus, entre outros hominíneos, mas também contiveram essas linhagens em determinado recorte histórico, e à medida que o clima mudou, essas linhagens também acabaram se extinguindo. Então vejam que coisa fascinante o papel do clima na evolução humana e mesmo na existência humana, que é um problema, aliás, que nós estamos lidando nesse exato momento, né? Então não deixe de ser chamativo e até mesmo reflexivo entender como variações climáticas interferem diretamente na nossa existência. Então, que legal, né, pessoal? Tendo por base essa pequena reflexão, nós encerramos mais um vídeo aqui do canal História com o professor Jacques Namar, né, o professor Jacques. Se gostou desse vídeo, eu peço a você que curta, deixe a sua curtida e também considere se inscrever no canal. Então deixo aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.